vários meios de corrupção. E essa corrupção ela pode vir em forma de dinheiro, de benefícios, materiais de construção, presentes, cargos políticos e empregos. O que uma grande parte da sociedade não sabe são os modelos de corrupções em que existe. A corrupção ativa, por exemplo, onde o cidadão oferece dinheiro ao funcionário público para garantir, omitir ou retardar até o ato do ofício. Existe também a corrupção passiva, na qual esse candidato ou o agente público pede dinheiro e esse ato, para que esse ato oficial não se realize, ele não seja prejudicado pelo que ele fez. Então esse modelo é classificado como corrupção passiva. Existem outros termos também que poucas pessoas conhecem. Existe também o nepotismo, que é praticado também pelos papas, que consiste sistematicamente as famílias com títulos e doações. Existe também esse modelo de corrupção. Existe a fraude, que é termo que designa em direitos várias práticas ilícitas no campo penal, civil ou processual. Tem a sonegação fiscal, que é termo é a omissão ou ocultação fraudulenta de dados, bens no processo de inventário na declaração do imposto de renda. Tem a improbidade administrativa, que é a falta de probidade, maldade, perversidade, desonestidade num caráter, e esse crime é visto em várias prefeituras. E quase parte da população, ela não está ciente disso, ela não procura avaliar, ela não procura pesquisar. Por exemplo, as leis. As leis, às vezes, elas podem ser injustas, complicadas ou difíceis. Mas a razão para existir as leis é que uma pessoa ela não pode passar por cima, ela não pode limitar a sua ação para roubar os direitos de todos. Para isso que servem as leis. Já entra a corrupção. Como vimos, existem vários meios de corrupção, mas não paramos para avaliar de onde isso surge, como isso surge e para quê. Vimos que, pelo menos no Brasil, a corrupção no Brasil está em 75º no ranking de corrupção. Então, a corrupção, ela já foi classificada. Agora, o modo de se combater ela no modo legislativo, o Poder Legislativo ele deve aprovar leis claras e simples contra a corrupção em todos os níveis. O modo executivo ele deve determinar uma política de combate à corrupção de forma centralizada e coerente. E o Judiciário ele deve ser visto como um poder acima de toda a corrupção. Entendeu? Aonde os juízes, a gente tem que poder confiar. Mas o caso que não está acontecendo. Vimos que hoje em dia por exemplo assim, a corrupção ela pode ser entendida pelo lado natural do ser humano, especialmente como há escassez de recursos e a oportunidade é boa. Mas a maioria das pessoas pode desenvolver tendências para a corrupção, basta medir se a possibilidade de ganho vale o risco corrido. Vimos que hoje na política, parece que eles criam esses corruptos. Eles pegam uma pessoa que é fácil ser manipulada por uma pessoa que está a um nível muito acima, ele vai saber que a pessoa pode ser manipulada. Então ele vai chamar aquela pessoa para o partido para poder continuar o grau de corrupção. E hoje é muito fácil a gente pegar, avaliar, querer votar em um político pelo fato dele ser famoso, pelo fato da musiquinha ser maneira. E ninguém para avaliar o histórico daquele candidato, o histórico daquele político. Então, o que o Brasil deve fazer para poder combater pelo menos esse grau de corrupção? Ele deve pesquisar, ele deve ser rigoroso nesse critério. Ele tem o direito de cobrar a partir desse candidato quando ele assume esse poder. Isso é o direito dele. O dever dos candidatos é ele cumprir com as promessas e cumprir com as realizações, com
obrigações. E sem falar que ele tem que cumprir, mas dentro do prazo. Não adianta dizer, eu fiz a Cidade da Música. Não está terminado. Então não adianta eu dizer, eu vou fazer isso, gastar milhões, trilhões de dinheiro e ele não resolver, não terminar a obra em tempo real. E ele pedir mais dinheiro, né? Pedir mais dinheiro. Além dele pedir mais dinheiro, usa material na qual daqui a alguns anos aquilo ali vai estar em decadência, vai estar caindo. Então, material de má qualidade. Os impostos que pagamos, os impostos que a gente paga é geralmente para isso. Então, se a gente tem, por exemplo, a gente paga os impostos, tudo isso a gente tem o direito de cobrar. O que mais? No caso, tem educação. A educação, ela é a chave para tudo. Porque se a gente não tem educação, a gente não vai procurar saber, a gente vai estar sempre se contentando com aquilo que a gente tem. Porque, se eu não entendo sobre aquilo, como é que eu vou opinar? Para entendermos a base, como ela disse, é a educação. A construção da sociedade, ela pode ser embasada no conhecimento, no aprendizado e na informação é a educação. O grande desnível social e cultural entre indivíduos, regiões e países é fundamentalmente na desigualdade de oportunidades transmitidas e oferecidas da educação. Então, uma pessoa mal informada, uma pessoa que ela não tem aquele conhecimento, ela pode